que eu sou toda escandalosa. As crianças lá em casa, quanto mais baixo eu falo, aí eles sabem que eu tô brava. Porque como eu sou muito assim, de falar alto, de ficar rindo, uma vez meu marido falou assim, Juliana, junto a você, o Felipe e o André aqui em casa, a gente jura que tá acontecendo alguma coisa, entendeu? Porque a gente ouve lá de cima, parece que tá todo mundo brigando, e aí tá todo mundo rindo. E aí, com as crianças, né, eu entendi que era mais fácil do que ficar gritando. Não que a gente não tenha vontade, né, a gente tem vontade. Mas aí eu fiquei pensando assim, como são 5 crianças, toda hora gritar, vai dar certo. Né, porque vão achar que eu sou louca. Então, eu falo, quando eu chamo assim, oi, vem aqui, por favor. Aí ele já vem assim, mãe, você tá brava? Então, Bom, a gente vai falar sobre escuta, né? Continuar falando sobre escuta, porque todo o processo de trabalhar com mulher em situação de violência exige uma escuta. E aí, dentro das questões de escuta, eu sempre vou usar Paulo Freire enquanto referência, né? Porque assim, toda a questão técnica, ela passa por uma questão de referências. Então, cada profissional, de repente, tem uma referência aí, né, como no seu cotidiano de trabalho. Eu e a política da assistência também pressupõe a questão do Paulo Freire, enquanto você enxergar o outro enquanto uma pessoa capaz, né, e de uma troca de saber. Não existe o detentor de sabedoria, né, de poder, isso, aquilo, outro. É uma relação mesmo de igualdade, pressupõe uma igualdade. Então, bom, a gente só falta um pouquinho aí para mim. Quando a gente fala sobre a escuta, a gente parou bem aqui. Escuta em processo de acompanhamento. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque existe uma questão de uma escuta imediata para uma situação que acabou de acontecer e você precisa dar continuidade com aquilo. Então, nós recebemos uma mulher em situação de violência. Ela chegou. A gente vai fazer a primeira escuta, né, que é aquela que pressupõe a questão do vínculo, com todos os cuidados, sigilos. Mas uma mulher que está em situação de violência precisa de um acompanhamento. E aí, os encontros são encontros assim, né, com todo o respeito que a gente tem aos nossos encontros de amigas, que cada um chega lá e conversa, fala o que quer, né, um processo de acompanhamento sistematizado pressupõe que a gente queira encontrar algo. E o que nós queremos encontrar numa situação que está tendo atendimento de mulher em situação de violência? A gente quer identificar se aquela mulher já é capaz de reconhecer a sua situação de violência e de trabalhar com ela. E por que eu falo isso? Nos projetos de atendimento, né, às vezes você atende, aí chega uma senhora lá, não, eu quero eu estou precisando de uma oração para vaga na creche. Estou precisando de vaga na creche. Ah, a senhora precisa de vaga na creche? Preciso. Só que ela estava machucada. E eu tinha visto que ela estava machucada. E aí eu falei para ela assim, tá tudo bem? Porque aí eu fiz todo o atendimento relacionado à creche. Certo? Porque o outro não é que dita pra gente que a gente tem que ouvir. Mas, enquanto profissional, eu preciso propor algumas reflexões para o outro também. E aí eu perguntei para ela, o que aconteceu com o braço? E aí ela falou, meu marido. Falei, o que aconteceu? Aí ela falou assim, quando ele bebe, ele fica muito nervoso, e aí ele me bate. Isso ela de pé para sair da sala. Aí eu falei, a senhora quer conversar um pouquinho comigo sobre essa situação também? Podemos conversar. E aí ela me contou tal. E o tempo todo ela dizia assim, mas ele é muito bom. Né? Ele é muito bom. E eu me esforçando, né, no processo de trabalho técnico. E aí eu falei para ela assim, quando que acontecem as agressões físicas? Só quando ele bebe. Só quando ele bebe. E quando que ele bebe? Todo dia. É muito interessante a gente pensar que, por vezes, a pessoa não se deu conta que é no cotidiano, que é todo dia. Ela tem uma referência da situação da bebida. Então, aí a gente...
semana que vem a senhora volta? Aí falei pra ela, vamos passar na unidade básica de saúde, né? Vamos ver o braço e tal. Bom, quando ela voltou, eu tinha que ter um processo de escuta a partir de um acompanhamento. Então, o meu acompanhamento pressupõe que eu vou fortalecer essa mulher para reconhecer essa situação de violência. Porque é a partir desse reconhecimento que a gente vai buscar as mudanças. É muito difícil a gente se reconhecer nessa situação. Porque depois que eu reconheço a violência, o que eu faço com ela? Quem foi que me deixou? Quais são as portas que eu tenho? Porque são perguntas, inclusive, que a gente faz pra gente mesmo. Porque numa situações imediatas de morte, normalmente a mulher, ela toma esse ímpeto, às vezes consegue reagir e fazer alguma situação. Mas nós vamos combinar que as mulheres que estão em situação de violência não são todas que vão passar por feminicídio. Nós temos aí grande parte das mulheres vítimas de violência que vão estar em situação de violência. Uma vez, infelizmente faleceu uma pessoa, né? Eu tive que ir no enterro. E aí lá no enterro tinha outros enterros, né? Antigamente, né? Assim, agora em pandemia eu não sei como que é. E aí tava lá, né? Aí eu tava sentada lá fora, tá? E chegou uma senhora pra conversar comigo. E a gente ficou lá conversando. E ela falou assim, quem faleceu? Eu falei, o tio do meu marido. Que triste, né? Eu falei, tá muito... você conhecia ele? Não, vamos conversar lá. Aí eu falei, quem faleceu? Meu esposo. Eu falei, nossa. Aí já me senti... Aí ela falou assim, não fica triste, eu tô super feliz que ele morreu. Porque faz 20 anos que eu apanho dele, então graças a Deus ele morreu. Eu não tô nem lá dentro porque eu tenho vontade de rir. E aí eu fiquei assim, aí eu tive vontade de rir, porque eu achei tão engraçado ela falando. Porque olha só, 20 anos em situação de violência. E ela só conseguiu, talvez, se ver livre dessa situação, né, a partir da morte dele. Se a gente for pensar como a violência é uma linguagem utilizada na nossa sociedade como forma de comunicação, todo mundo aqui tem uma experiência de violência para contar. Todo mundo aqui tem. E se nós formos falar entre as pessoas que são casadas, também há situações de violência. Ou a gente já presenciou, ou a gente já viveu, mesmo que ela for uma experiência de violência verbal. Porque a violência ela é uma forma de comunicação, é uma forma de você dizer para o outro alguma coisa. Então, quando a gente fala sobre isso, é uma situação muito complexa. A gente vai atender as mulheres que estão à beira de uma situação de ser mortas e precisam imediatamente de uma intervenção. Mas nós vamos atender muitas mulheres, eu acredito que na maioria das vezes, depois daqui 10 anos a gente faz a avaliação técnica de como ficou dos dados, né? A maioria das mulheres vão ser mulheres que não vão sofrer o feminicídio. E se me perguntarem, Juliana, você acha isso bom ou ruim? Eu ainda não sei, tá, gente? Porque eu não sei como que é essa situação de você ficar a vida toda sofrendo violência. É essa questão da voz, né, de você chegar a um momento que você não existe mais enquanto pessoa. Então, o processo de acompanhamento, da escuta para um processo de acompanhamento, ela é extremamente importante. Eu não sei se já contei isso para vocês. Acho que eu contei no mês passado. Eu atendi uma menina em situação de violência com uma psicóloga. E aí, estamos lá, e aí eu achava que tudo se resolvia com dinheiro, quando eu comecei minha carreira profissional. Não, se eu trabalhar numa organização que tem dinheiro, eu resolvo o problema. Porque a mulher vai chegar, eu vou ter como pagar a creche da criança, a escola, vou pagar o aluguel dela, vou pagar não sei o quê, vou fazer isso, fazer aquilo, certo? Era essa a minha concepção. Aí eu estava lá atendendo a menina vítima de violência com a psicóloga, e quando ela terminou de ir embora, a psicóloga virou para mim e falou assim, ela vai voltar com ele. Eu falei, como assim vai voltar com ele? A gente acabou de dar tudo para ela. Ju, ela vai voltar, porque eu ganho secundário. Eu falei, não, gente. A assistência social é tudo concreto. Eu falei, que ganho secundário é esse? Não. E aí eu falo até a importância numa escuta de uma equipe multidisciplinar. Porque eu tenho a minha experiência e o meu cotidiano técnico.
Quando você tem uma outra profissão, uma outra especificidade, aquilo soma num processo extremamente importante. Bom, na segunda-feira eu cheguei lá, o que tinha acontecido? Ela tinha voltado com o marido. E aí eu falei pra ela, meu, como assim? A gente tinha tudo pra dar pra ela, tudo. Porque o romper com a violência, ele passa por uma questão socioemocional. Não é só por questões financeiras, porque se fosse assim, gente, juízas, advogadas, médicas não morriam por feminicídio. Né? Não tem a ver só com uma condição. E aí é esses processos que uma escuta no processo de acompanhamento tem que fazer. Então, num processo de acompanhamento, por que a gente brinca e fala assim, olha, a violência não é para qualquer um atender. Né? Tem que ter uma equipe especializada, preparada, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque no processo de acompanhamento, a gente vai fazer o que a gente chama de identificações e reflexões propositivas. Então, eu preciso refletir com essa mulher se é de fato a bebida que faz a questão disso. E como que a gente testa isso? Porque aí eu falei pra ela assim, ok. Né, Juliana, quando ele acorda de manhã, ele me pede desculpa. Falei, de manhã tá tudo bem? Tá tudo bem. Falei, então a gente vai fazer assim. Amanhã de manhã, caso a senhora sofra violência, amanhã de manhã que vai dar tudo bem, você vai chamá-lo pra vir aqui, certo? Já que de manhã... Lembra do ciclo da violência? Que a Celina trouxe pra gente? Então, de manhã era a fase da lua de mel. Aí, o que ele foi? Foi lá no serviço. Aí a gente que é profissional, né? Respira fundo. Encontra no outro o ser humano que ele é, não é isso? Mesmo sabendo de toda a situação. E aí eu falei pra ele, tudo bem, senhor? Tudo bem, minha filha. Eu falei, já me chamou de filha, já vai dar errado, né? Alguém nem me reconhece, já me chamou de filha, já vai dar errado. E aí eu falei pra ele assim, olha, nós estamos aqui, a sua esposa tá trabalhando na creche da criança, o senhor, tô sabendo, o moleque precisa ir pra creche, fica lá perturbando o nosso juiz. Eu, é verdade. Então, o senhor trabalha com o quê? Eu trabalho como servente de pedreiro, e conversa vai. Eu falei, então, eu vou chamar ele de Antônio, pode ser, gente? É porque eu tenho uma dificuldade de não nomear as pessoas, entendeu? É muito estranho pra mim. E aí eu falei assim, Antônio, eu percebi, né, o senhor tá vendo a maca da dona Joana? Menina, isso foi um erro. Foi um erro. E eu louca pra falar pra ele, mas faz 20 anos que acontece isso? E aí eu bem também. Falei pra ele, qual foi o erro? É porque eu bebo e aí eu fico alterado. Falei, mas o senhor... Eu fico super mal, Juliana. Aí ele falou, minha filha, fiquei super mal. Eu falei assim, de verdade? Ele, de verdade. Eu falei, então por que o senhor procura tratamento pra bebida? Se o problema é bebida, a gente procura tratamento. E aí, ele ficou assim, olhando. Eu falei pra ele, o senhor sabe, né, que nós temos uma lei, Maria da Penha. O senhor conhece a lei? Conheço. Eu falei, mas eu vou ler pro senhor, tá bom? Aí eu fui lá. Bom, dentro desse processo de acompanhamento, eu precisava que ambos reconhecessem a violência. E aí é importante que seja dito mesmo. Eu gosto muito da história de quando você fala sobre dinâmica abusiva, que tudo que não é dito fica maldito. Então a gente precisa dizer, a gente precisa nomear, a gente precisa falar sobre isso. E aí eles ambos reconheceram a situação de violência. Seu Antônio começou a fazer tratamento no CAPS. Seu Antônio foi pro CAPS. Passado mais ou menos 15 dias, ele voltou para mim e falou assim, minha filha, sabe o que eu descobri? Eu falei, o quê? Que quando eu não bebo, eu também tenho vontade de bater nela. Porque às vezes a gente pressupõe que existem disparadores daquilo, e possa ser que tenhamos. Mas como a linguagem da violência, como a violência é uma linguagem, ela é uma forma da gente se comunicar. Então não necessariamente a gente precisa ter disso. E aí foi muito bacana que a gente fez todo um trabalho de reconhecimento histórico. Ele viu o pai dele batendo na mãe dele desde a vida inteira. E mesmo quando ele repudiava, ele sofria quando criança, quando adolescente, mas ele reproduziu aquilo.
E o processo de acompanhamento durou mais ou menos 1 ano e meio. Foi muito bacana, porque a gente precisa entender, então, qual é o nosso propósito quando a gente fala sobre ruptura de cinto de mulher. Não é simplesmente apagar incêndio. É propor uma nova forma de comunicação entre aqueles pares. É que eles reconheçam isso e possam se comunicar de outras formas. Seu Antônio foi fazer luta, gente. Achamos no bairro um lugar para ele fazer boxe. Porque, de fato, ele tinha uma situação muito complexa de trabalho. Todas as questões que a gente sofre, né? Saía 4 horas da manhã para trabalhar lá em Pinheiros, não sei aonde, num prédio que não quer ser dele. Porque a gente constrói, mas a gente não tem acesso, não é verdade? Aí voltava para casa, um monte de menino dentro de casa. Então, todos esses processos, a situação dele de não ter podido fazer faculdade. Então, ele tinha ali um repertório imenso de frustrações. Eu não estou justificando a violência, tá, gente? De ninguém. Mas a gente só precisa entender que até pessoas boas como nós fazemos violência. E esse processo de escuta, ele é extremamente importante. Quando a gente fala de uma escuta e aí eu vou falar um pouco sobre uma das metodologias que tem para acompanhamento a partir da questão de uma metodologia. Mas eu quero falar um pouco sobre a diferença entre escuta especializada e depoimento especial. Qual é o grande problema hoje nosso do serviço social? Quando você tem qualquer situação de violência, hoje com a criança você já tem uma lei, 13.000 e alguma coisa, que fala sobre depoimento especial, e com a mulher eu percebi que ela estava para ser julgada, para ser editada. Por quê? Porque ele é assim, violência é crime, certo? Certo. Sabemos disso. Então ela pressupõe que existe uma responsabilização judicial. Lembra que uma das medidas que a mulher faz é o boletim de ocorrência, pode ser. E aí nós, os profissionais, a gente tem uma questão muito importante que é não criar provas. Porque dentro do ambiente de proteção, a gente não cria provas. E aí a lei, ela dividiu em 2 lugares. E aí ela diz assim, olha, não, existe uma escuta especializada, que é uma escuta por uma rede de profissionais, que pode acontecer em qualquer lugar. E o depoimento especial é uma oitiva que tem como uma questão de criar provas e fazer a averiguação daquela situação criminal. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. A nossa escuta não é uma produção de prova. Aí, às vezes, a gente fala assim, mas você não concorda que é crime? Concordo que é crime, não estou dizendo que não é crime. Mas é um crime, inclusive, do Estado favorecer essa linguagem de violência que a gente vive. Então, o depoimento especial, ele se dá dentro do âmbito judiciário, delegacia, com uma outra questão. Lá também pode ter profissionais da psicologia, do serviço social, para fazer especificamente aquilo, e não tem problema. Nós, enquanto profissionais, e por que eu digo isso? Porque às vezes, algumas situações vão chegar pra gente a partir de uma questão de que, assim, a criança sofre violência. E aí vão judicializar o caso, a situação. Mas aquela criança só sofre violência porque existe um contexto de violência generalizada. Então a mulher é vítima de violência, está em situação de violência. E aí todo mundo quer achar o culpado da história, né? Então ela quer que a gente produza relatório para mandar. Não, mas você tem que dizer. E isso é muito complicado. Isso é um cabo de força que a gente fala dentro do serviço referência, porque a gente precisa entender o nosso lugar. Então a gente tem sempre essa questão, esse jogo de cintura. Então tem, por exemplo, um manifesto do Cefes, que é o órgão de serviço social federal, que ele repudia da lei da criança, né? Porque da mulher eu entendi que ainda ela não foi aprovada. Então, existe essa diferença de escuta especializada
e de escuta, de depoimento especial. E aí a gente vai chamar do que é uma escuta qualificada, que é aquele termo que eu falo que não deveria existir, porque pressupõe que todo profissional que trabalha com aquilo deve fazer uma escuta qualificada, que passa por todos um contexto, desde o ambiente físico à preparação do profissional para aquilo. Passa aí um pouquinho. E aí, vocês receberam um ecomapa. Gente, eu sou muito ruim de PowerPoint. Hoje as crianças não estavam lá em casa para me ajudar. O máximo que consegui fazer foi isso. Quando a gente fala de uma escuta para acompanhamento e fala de rede, esse é um instrumento fundamental. Para o meu ver, tá, gente? Profissional. Deixa eu deixar claro, né? Porque pode ser que seja para todo mundo. O ecomapa, ele é um diagrama de relações entre família, comunidade e auxilia na avaliação dos apoios disponíveis e na sua utilização pela família. Pode representar a presença ou a ausência de recursos sociais, culturais e econômicos, sendo o retrato de um determinado momento na vida dos membros daquela família e, portanto, é dinâmico. E aí eu coloquei assim, o meu ecomapa. Porque eu vou pedir para vocês fazerem, não agora, tá, gente? Mas vocês podem fazer o exercício de pensar qual é a sua rede. Né? Como que você se relaciona com a rede de serviços do território? Porque se hoje a gente for perguntar para mim, eu lembro que no ano de 2019, eu saí de férias e eu fiz o quê? Eu fui andar no bairro. Fazia muito tempo que eu não andava no Santa Júlia, gente. Eu andava, sabe assim, andar. E aí, olha só, eu falei assim, eu vou na creche que era do meu irmão. Porque o André ficava na creche, lá embaixo, no Imperial, e na minha memória afetiva era a creche. E aí, quando cheguei lá, tinha atividade, tinha não sei quem, conversei com a Eliane, bateu um mau papo, com a Liliane, e aí viu o Centro Infanto. Eu falei assim, nossa, é um bom lugar para meus filhos estarem. Porque se eu fosse pensar dentro da rede da ciência social, não havia vínculo nenhum da minha família com essa rede local. E, então, faria sentido em algum momento alguém me propor essa rede? Porque aí chega uma mulher em situação de violência, a pessoa fala assim, seu filho precisa de 100% de convivência para estar de vínculo. Olha, eu preciso fazer tal coisa. Ela tem essa rede? Existe para ela esse lugar? Ela já tem vínculo? Então, quando a gente fala sobre o ecomapa, a gente fala sobre uma metodologia de atendimento que eu acho muito bacana. E por que eu falo isso? Eu atendi uma moça e eu precisava que ela tirasse o documento das crianças. 1 ano de acompanhamento, gente. Nada. Mas todo atendimento ela me falava da vizinha. Minha vizinha fez um bolo, minha vizinha fez... Aí um dia foi para ela, traz sua vizinha para atendimento? Traz. Aí chegou lá, ela e a vizinha dela. Falei para a vizinha dela, a senhora pode falar para ela tirar o documento do filho? Minha filha, você vai tirar o documento das crianças. Gente, na outra semana o documento estava lá. 1 ano! 1 ano! Eu tentando que a mulher tirasse o documento das crianças. Sabe por quê? Porque é a rede dela. E aí, se a gente não escuta o que está acontecendo no atendimento, a gente não consegue trabalhar. Então, às vezes a gente fala assim, qual é a rede de apoio dessa pessoa? Eu tinha uma moça que trabalhava com violência, e aí ela começava para mim assim, Juliana, também atendendo uma mulher em situação de violência e tal, e aí ela falando sobre essa potencialidade dela. A senhora é linda, a senhora é isso, a senhora é aquilo, pelo amor de Deus, a senhora vai ficar em situação de violência, o seu esposo não vai mudar, tal. E aí aquele atendimento que vai e volta, né? De vez em quando ela aparecia, de vez em quando ela sumia. Aí, um dia ela chegou lá e falou assim pra ela, fui embora de casa. Tô fazendo ele pagar pensão, acabou com essa palhaçada de violência. Aí ela falou assim, nossa, eu fico tão feliz que meus atendimentos, né, surgiram efeito. Ela falou assim, não, foi o pastor que pregou ontem na igreja. Larga ele que ele não vai mudar. Entende? Que é assim, gente, as pessoas vão ver que ela tem vínculo. E a gente precisa o quê? Se a gente está fazendo um acompanhamento dessas pessoas, a gente precisa
compreender essa rede. A gente precisa pensar quem é importante. Por quê? Porque se a gente não souber, a gente não vai... Gente, ninguém vai ficar atendendo uma mulher em situação de violência há 25 anos. Ninguém. Ela pode, vamos supor que ela supere a situação de violência, ela vai passar lá, vai rir, olhar, oi, tudo bem? Ninguém vai virar amiga íntima. Para ir em festa de aniversário, para fazer as coisas, aquela pessoa precisa constituir uma rede. Lembra que nós falamos da voz, que ela não tem? Então a gente precisa que ela comece a criar essa rede. Quem são importantes? Quem são as pessoas que ela vai? Quem são as pessoas que para ela fazem sentido? Porque para mim faz sentido os meus pais, mas para algumas pessoas não fazem sentido. Então não adianta eu propor para o outro aquilo que eu não conheço e que eu não sei. Então, é muito importante, e até bem importante, e aí embaixo você vai ver que ele tem uma legenda. Porque os traços, eu acho ele mais fácil do que o genograma, na verdade. E aí ele vai dizendo, né, a ausência, o que é conflituoso, a questão que rola uma questão de fluxo de energia, então é recíproco, que é forte, que é mais forte, que é fraco. Eu lembro que dentro desse processo de acompanhamento, uma vez eu atendi uma moça e aí ela falava assim pra mim, eu não tenho pra onde ir. E eu falava assim, mas por que você não tem pra onde ir? Eu não tenho pra onde ir. E aí, a gente geralmente faz isso, eu, pelo menos enquanto assistente social, eu faço isso normalmente no terceiro encontro, no terceiro processo de atendimento. E aí, a gente ainda não tinha chegado, né? E aí eu falei, ai meu Deus do céu, vou ter que controlar minha ansiedade. Quando chegou no terceiro encontro, que a gente foi conversando sobre rede e tal, família, rede de apoio, aí ela foi falar sobre a família dela. E aí qual foi a relação que ela colocou? Conflituosa. E aí eu fui perguntar pra ela, mas o que aconteceu? Aconteceu? É que eu tinha 17 anos, fugi de casa e nunca mais voltei. Com esse ser humano que agora me comete violência. Falei assim, mas tá, você nunca mais voltou, então você não sabe como que tá isso. Juliana, eu não tenho coragem de voltar agora. Falei, mas e se eles estiverem preocupados com você? E se? E aí a gente ficou nesse processo, e aí ela falou assim, não, eu não tenho contato, mas onde você morava? Aí eu peguei o endereço, fui lá atrás do CRAS, do CRES. E aí um dia eu encontrei a mãe dela. E aí eu fiquei, quando ela chegou para o atendimento, eu falei assim, tenho uma notícia para te dar. Ela é boa? Eu falei, não sei. Eu falei para ela assim, eu tenho o telefone da sua mãe. Aí ela chorou. Aí ela falou para mim assim, eu falei, mas eu não falei do que se tratava, né? Porque de fato eu não tinha dito mesmo, eu pedi para assistente social sigilo, toda uma questão bem ética. E aí eu falei, tá aqui o telefone, se você quiser. Eu vou sair da sala, porque eu sabia que ela não tinha... Todas as ligações dela eram controladas pelo autor de violência. E aí eu saí da sala e deixei lá. Aí voltei. Falei, e aí? Ela falou assim, não vou ligar, vou embora. Falei, tá bom. Aí no outro dia ela voltou. Juliana, eu quero ligar. Falei, tá bom, então vamos lá. Você fica comigo na sala? Falei, fico. E eu pensando, se essa mãe maltratar ela, eu tô ferrada, né? Eu só pensando, procuro o telefone da mulher, entrego pra menina, se der errado, deu errado pra mim também. E aí a mãe tava assim, chateada com ela, né? Mas assim, a primeira pergunta que a mãe fez, Fia, você tá bem? Então, os processos da gente ouvir essa rede, identificar, ela é extremamente importante para isso. Porque também está provado que quando o autor de violência compreende que existe uma rede forte, que aquela mulher se apoia, as violências diminuem. Porque se ele sabe que ela tem para onde ir, para onde voltar, para onde gritar, que não vai ser responsabilizada. Eu lembro que uma vez meu marido brincando falou assim pro meu pai, se der errado, eu não sei o que eu falei assim, não pai, se der errado eu tenho pra onde voltar. Eu falei, como assim? E aí o Alexandre falou assim, não, você não tem não, filha, quem é que vai te querer com 5 filhos? Aí meu pai falou assim, eu quero.
com 5, com 10, com 15. Eu falei assim, então eu posso ter outros de outros ainda. Porque a gente fica pensando que são essas relações sutis que fortalecem o contexto. Eu tenho para onde voltar? Eu tenho uma relação? Quem é que é forte o suficiente para... Não é que vai concordar com as minhas questões, mas eu tenho para onde ir. Então, para a gente que vai trabalhar com situação de mulher em situação de violência, é muito importante essa mulher se perceber, inclusive de como ela se relaciona com isso. Porque nesse processo de violência, provavelmente ela também cometeu violência com algumas pessoas. Então, é bem importante, assim, eu gosto muito do Ecomapas, é sempre um instrumental de trabalho, precisa contar com telefone de rede. Ah, de quem é? É a madrinha das crianças. É o dono do bar. Um dia uma moça falou pra mim assim, Ju, esse bar tem funk e não para nunca. Então você pode ligar qualquer hora que você vai falar comigo, entendeu? Beleza. Qualquer hora que eu ligar, você vai ver, o cara vai me atender. E ele atendia mesmo. Dava recado, fazia as coisas, era bem engraçado. É deles, então isso torna pra gente também, isso é muito importante. E isso pode se mudar ao longo do processo de acompanhamento. Então, o que a gente faz? A gente repete ele a cada 6 meses. Por quê? Porque a gente vai acompanhando a transformação daquela mulher. Então, é bem legal. Passa aí. Bom, e aí assim, quem deve estar no Ecomapa? Serviços públicos, escola, unidade de saúde, rede assistencial, serviços da comunidade, mercados, bares, padaria, grupos sociais, igreja, associação de moradores, jogos de carta, caminhada, relações pessoais significativas, amigos, vizinho, trabalho e outros. Não adianta a gente pedir que aquela família seja atendida, aquela mulher na unidade básica de saúde, se ela não gosta de lá, gente. Não adianta. Ela não vai a um lugar perdido. E às vezes a gente fica insistindo nesses processos. E às vezes a família fala assim pra mim, os serviços às vezes falam muito pra mim quando a gente vai perguntar, mas a família não adere. E aí eu sempre pergunto, mas você aderiu? Porque a gente sabe, gente, quando a gente é bem tratado num lugar, não é? Semana passada nós estávamos atendendo uma moça, uma menina trans, de 14 anos, a Bia. E aí, dentro desse processo todo, eu lembro que eu conversava com a profissional e ela falava o nome dele, como se referindo a ele. Mas eu já tinha entendido que ela tinha pedido para chamá-la, né? Que eu vou chamar de Bia. E aí eu falei assim pro serviço, mas por que você não está chamando ela pelo nome que ela deu para ela? Porque ela é só uma criança. O que a gente sabe com 14 anos? Aí eu falei assim, para vocês terem uma noção, é uma menina que perdeu a mãe por feminicídio. Ela e uma irmã. E aí, assim, os outros tios estão envolvidos em uso abusivo de droga e também traficam. Ela estava dentro desse lugar de ponto de droga, o tio dela entrou, deu um chute na perna dela, que ela precisou colocar a gaiola, para você ter uma noção, teve que passar por uma cirurgia. E aí nós estávamos querendo acolhê-la naquele momento, porque a avó não conseguiu nem viver o luto da filha. E aí dentro desse processo todo, ela falava assim, porque ele é muito resistente. E aí eu falava, ela. Ela. E aí a menina foi acolhida e tal, e o tio estava no hospital. A gente fazendo tudo isso, gente, para a criança não ter saído com o tio, que cometeu a violência naquele momento. Porque o tio estava lá com medo de ser responsabilizado, né? E a gente queria acolher a adolescente. E aí ela foi acolhida. E aí quando ela chegou no SAICA, todo mundo tratando ela pelo nome que ela tinha escolhido, Bia, tal, né? Isso, aquilo, outro. Deu 3 dias, ela virou e falou assim para a outra assistente social, é o primeiro lugar que as pessoas me reconhecem. Porque naquele serviço tal, naquela UBS tal, na escola, ela não ia para o serviço de convênio e fortalecimento de vínculo, não ia na unidade básica de saúde e não estava frequentando a escola. Tudo isso porque as pessoas não reconheciam ela.
E aí não é uma questão de o que a gente acha certo, o que a gente acha errado, o que isso e aquilo outro. É uma questão de compreender como que o outro é. Uma vez eu atendi uma moça, ela falou assim, mas eu não quero ser atendida por tal técnica. Eu falava, por que não? Porque ela não fala, mas ela acha de verdade que eu fico com meu marido porque eu não tenho coragem de ir embora. Como você acha isso? Eu acho, porque ela sempre fala assim pra mim, quando você tiver coragem, quando você tiver coragem. E aí eu peguei e falei assim, tá bom, vou conversar com a profissional. E aí nesse processo todo, eu perguntei pra profissional, mas ela pediu pra trocar de profissional, de atendimento. Então, ela falou assim pra mim assim, é isso mesmo, acho bom também trocar. Eu falei, mas por quê? Porque eu acho que ela não tem coragem. A percepção era a mesma. Exatamente isso. E aí eu falei pra ela assim, mas você não acha que ela é mais corajosa por estar nessa situação? Porque eu acho que exige mais coragem. Ela está numa proposta de mudança, tal, isso, aquilo, outro. O profissional que estava atendendo, a profissional, não enxergava ela potência. E aí é difícil, né? Porque as pessoas percebem. Não precisa saber ler ou escrever. Não precisa ler os textos que a gente lê, não precisa saber nada disso para saber se o outro gosta da gente ou não. Eu passei por uma experiência muito engraçada. Quando eu fui fazer a inauguração do CRM, lá, Maria de Lourdes, lá do Capão, a gente foi de manhã para poder limpar o lugar, fazer não sei o que, aí o prefeito vai vir, era o Haddad, vai chegar não sei o que, tem que estar, e aquelas coisas todas que eu não gosto muito. E eu tava lavando o banheiro, gente. Pensa eu lá, lavando o banheiro, arrumando as coisas. E aí chegou uma moça que eu não conhecia, tipo, hoje eu sei que é a Djamila Ribeiro, mas na época eu não conhecia. E aí chegou a Djamila Ribeiro, eu falei, oi, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Não, tá tudo bem. E eu continuei lá, lavando o banheiro, fazendo não sei o que, fazendo as coisas todas. E aí eu passei, tava tendo comida, aí estavam separando lá a mesa do prefeito e tal. Aí eu falei pra ela assim, você quer comer alguma coisa? Gente, sem ter nem noção de quem era. O negócio pegando fogo, isso, aquilo, outro. Aí depois eu tinha que falar sobre o CRM. Troquei a roupa, né? Tirei a calça leg, né? Tirei a bota, fui lá, coloquei a roupa, me arrumei bonitinha pra poder falar na inauguração. Aí quando terminou, ela veio falar pra mim e falou assim, nossa, que fala linda, isso, aquilo, outro. Eu falei, obrigada, tal, isso, aquilo, outro. Aí a menina tava lá, tira uma foto com ela, Juliana. Eu não gosto de tirar foto, gente. Aí eu fiquei assim, olhando pra ela, né? Ela falou assim, tira uma foto com ela. Aí eu falei, aí tirei uma foto. Aí ela me deu a foto. Aí depois, quando ela me deu a foto, ela falou assim, Ju, é de Djamila Ribeiro. Eu falei assim, hã? Eu falei, não acredito que era a pessoa. Porque assim, eu não tinha a menor ideia de quem era. E aí é que tá o interessante, não é? Porque se a gente atendesse o presidente todos os dias, a gente... Não o atual. Mas a gente iria tratar como as pessoas? Né? Então por que às vezes a gente olha para o outro e a gente acha que não é percebido? Que o outro não percebe? Eu atendi a um morador de situação de rua e eu tenho problema com cheiro, gente. Eu passo mal de verdade. Mas eu passo mal, inclusive, com perfume. Se alguém passar perfume de manhã, gente, eu fico mal, eu fico enjoada, com dor de cabeça o dia inteiro. E aí, ele percebeu que eu passei mal no atendimento. Não, foi mais forte que eu. Aí, no outro atendimento, aí a gente marcou outro atendimento. Aí no outro atendimento ele chegou, foi no banheiro e praticamente tomou banho no banheiro. E aí ele falou pra mim assim, você passou mal, não passou? Eu falei pra ele, me desculpa, de verdade. Aí ele falou, não, eu te desculpa, eu cheguei mais cedo, tomei banho. Eu usei até aquele negócio de bom ar lá, passei em mim. Eu falei pra ele, não faz isso, não precisa. Mas é bem importante que a gente mantenha as relações. Essa questão de transparência no atendimento é fundamental para uma escuta. Da mesma forma que, por vezes, o profissional não vai querer escutar. É difícil, às vezes, a gente escutar algumas coisas. E a gente precisa ter o nosso limite, dizer isso. E por que eu falo isso? Eu lembro que eu trabalhava no SAICA, e eu atendi um adolescente, e aí ele falou assim pra mim, assim, eu estava grávida do Guilherme. E aí ele falou assim, minha mãe, Mina,
Minha mãe me batia o tempo todo. Aqui meus braços e tal, cansei disso. E aí, daqui a pouco ela vai chegar aqui fazendo cena. Ele contando da mãe dele. E aí ela vai querer comprar alguma coisa pra mim. Porque é assim que ela me fez a vida toda. Eu tava falando com uma criança de 12 anos de idade. Tá bom. Terminei o atendimento. 2 horas depois, quem chegou? A mãe da criança. Certo? Chegou a mãe da criança, uma mulher, tá lá. Ouvi e tal. Contou que ele era muito terrível, que ele isso, que era aquilo outro. Inclusive, essa senhora era vítima de violência. E ele falou assim, eu não suporto mais ver minha mãe apanhando. Porque agora eu já tô com raiva, porque depois que ela apanha, ela vai bater em mim. E tudo que ela não faz com ela vai fazer comigo. Olha a situação, como é complexa. E aí, mas eu fiquei com aquela frase nele, da minha cabeça. Ela vai aqui fazer uma cena. E depois ela vai pedir para comprar alguma coisa para mim, porque é assim que ela faz. Terminei o atendimento dela, ela falou sobre ele e tal, sobre as questões todas. Quando terminou o atendimento, ela falou pra mim assim, eu posso levar ele para comprar um negócio para ele? E aí, gente, eu tive que pedir licença. Fui no banheiro, eu vomitei. Porque eu não conseguia digerir aquilo. É muito difícil você olhar para uma criança de 12 anos que já sabe todo o ciclo da violência que ele vai viver. É muito complicado, a gente precisa se perceber. E aí eu lembro que naquele dia eu tive um outro sangramento, e aí eu fui para o hospital de novo, e aí eu falei, decidi me afastar. Porque eu falei assim, gente, eu vou colocar a vida do meu bebê em risco. Porque era o meu limite. E desde lá eu não voltei mais para a SAICA. Hoje eu falo, eu não consigo mais trabalhar com criança em situação de acolhimento. Porque eu quero levar todo mundo na minha casa. Não consigo, gente, eu não sei. Quando chega uma criancinha lá, um bebezinho, ai meu Deus do céu. Eu já quero pegar, já quero levar embora, eu vejo a criança lá chorando, e aquilo me corta o coração, a criança na porta esperando alguém chegar de referência. Não consigo mais trabalhar com isso. Então, nesse processo de escuta, é importante, inclusive, a nossa escuta. A gente precisa se escutar nesse processo. A gente precisa saber, será que a gente banca isso? Será que eu vou dar conta de ouvir um atendimento e encontrar no mercado a pessoa depois? Porque trabalhar no bairro tem isso, né? Trabalhar no nosso bairro tem né? Vai ser isso. Lembro que eu estava tendo uma situação de alienação parental lá no São Luís, então, e aí atendi o casal, expliquei, então, no outro dia eu estou entrando na padaria, com um short e com uma lata de cerveja na mão. Quem que eu encontro? Um casal. Eu fiquei tão sem graça, eu acho que ele pensou assim, tava lá falando comigo, né, tá aí hoje, eu nem queria saber pra quem que era. Por quê? Porque trabalhar no nosso bairro também tem isso. São as complexidades que exigem algumas situações. Passa aí um pouquinho. Bom, para além desse ecomapa, tem uma coisa muito legal que é chamada de mapa de rede social, que é uma outra metodologia. E aí ele vai dizer, o mapa é composto por 4 quadrantes que representam as diferentes relações sociais, famílias, amizades, trabalho ou escola, e relações comunitárias e credo, subdividido em sistemas de saúde e agências sociais. Os quadrantes são subdivididos em 3 círculos concêntricos que indicam a proximidade das relações. Eu acho ele mais complexo, mas eu também gosto. Eu acho ele bem bacana, é uma metodologia, eu acho que vale a pena quem for trabalhar, estudar para verificar a questão da escuta. Pode passar, tá? Acho que já está acabando, né? E aí a gente tem o nosso, o meu ecomapa, que quando a gente pensa no processo todo de que nós não estamos livres dessa situação. E aí, como a gente ia se encontrar hoje, eu mandei mensagem para 3 profissionais que trabalham comigo, em algum momento da minha história. E aí eu fiz a seguinte, deixa eu entrar aqui nas minhas anotações. Eu fiz a seguinte pergunta. Olá, como vai? Estou participando de um processo de formações sobre mulheres em situações de violência. Se puder, é possível nos falar como saiu dessa situação e o que foi fundamental nesse processo? É bem importante a gente perceber, através de que nós vamos trabalhar com pessoas, ou trabalhamos, ou sofremos situações de violência.
São mulheres incríveis, gente, que eu tenho a maior admiração profissional. E aí uma me respondeu assim: Ju, foram 7 anos muito difíceis, ainda não estou pronto para falar. Faz, hoje, mais ou menos 8 anos que ela não está mais em situação de violência. Inclusive, ela faz doutorado pela USP. Aí a outra me escreveu assim: Ju, eu era uma menina de 16 anos, me apaixonei perdidamente. Tive as gêmeas e a situação ficou bem complicada. Depois veio a mais nova. Minha vizinha disse assim: ruim com ele, pior sem ele. E aí eu pensei: duvido que fica pior sem ele. Ele tentou pôr fogo na casa com a gente dentro. Eu tive que mudar, junto com os meus pais, de município. Meus pais foram fundamental nesse processo. A outra me respondeu assim: era complicado. Eu era muito mais nova que ele e ele era professor universitário. Eu não podia ficar sozinha nem um minuto. Para fugir do cárcere privado, deixei as crianças e ainda hoje rola o processo. Consegui reaver o convívio com as crianças, mas as marcas são profundas. É bem importante a gente pensar que a violência por si só, ela já deixa marcas extremamente complicadas. Quando nós não temos uma rede e profissionais que de fato compreendam a sua complexidade, ela se torna impossível. Quando as pessoas perguntam para mim assim: Juliana, você acha que pode haver mudança? Acho. Uma mudança que precisa ser estrutural. Senão nós vamos ficar cegando o gelo. A gente precisa estar no enfrentamento, de fato, todos aqueles que a Celina colocou no outro encontro. Enfrentamento político, enfrentamento religioso, enfrentamento acadêmicos. No ano de 2019, eu estava fazendo uma pós numa faculdade conceituada, tinha conseguido bolsa, por variar. E aí, no meio da aula, tinha um professor, né, lá que estava falando sobre vínculos e rede. E aí, nossa sala era composta por mais ou menos 80% de mulheres. E aí ele estava falando assim, a importância do vínculo, da sedução, que tem que rolar, né, entre quem está atendendo e a família, essa questão toda. E aí ele parou e falou assim: ai, gente, eu não sei porque eu tô falando isso, né? Porque eu tô falando com mulheres aqui, né? Que sabem muito bem como seduzir um homem. Aquele silêncio na sala. E aí eu: professor, falei, me senti ofendida. Falei, eu acho que a gente precisa desconstruir esse papel que é mulher que seduz. Porque eu ouço isso de homens com 40 anos falando que foi seduzido por uma criança de 2 anos. E por isso que cometeu abuso sexual. Então, nesse espaço, eu acho que isso é inadmissível. E aí, imediatamente, ele pediu desculpa. Juliana, desculpa. Me desculpa a todas as mulheres. Mas imagine só que, às vezes, a reprodução ela acontece sem a gente se dar conta dela. Então, o processo de ruptura da violência é um processo estrutural. É um processo muito amplo, que a gente ensina quando que a gente vai aprender, o que a gente precisa mudar, se for perguntar. A gente tem que parar de bater em criança. Porque se nós adultos batemos em criança, a gente está ensinando que ele vai apanhar. E aí a gente está dizendo que quando crescer, tá bom apanhar também. Porque é essa linguagem que nós temos. Por quê? Porque bater e violência tem a ver com uma relação de poder, tem a ver com uma relação de que um manda e o outro obedece, de que o outro não existe enquanto sujeito. E dentro dessas configurações, algumas pessoas valem menos do que as outras, porque a gente tem o recorte sobre o racismo, aí a gente tem o recorte da classe social. Então, se nós não tivermos uma mudança estrutural, a gente não vai conseguir. Eu luto por uma mudança estrutural, gente. Porque quando a gente atende uma família, a gente está dando favorecendo que uma estrutura toda daquela família seja de fato mexida.
E não é num contexto de que assim a família está desestruturada, porque não existe família desestruturada, né? Existe um estado desestruturado, aí é verdade. Ou estruturado de acordo para a manutenção da ordem atual. Quando a gente pensa nesse processo de atendimento, por que cada pessoa é extremamente importante nisso? Porque ela é de fato uma oportunidade de mudança social. Quando a gente encara uma pessoa como uma oportunidade de mudança social, a gente de fato começa a dar vazão ao nosso processo de mudança. Então, atender uma mulher em situação de violência, por mais que seja uma situação única, ela também é uma chance de uma mudança estrutural. Porque um conjunto de mulheres únicas vão criar um monte de pessoas únicas que não cometem violência. Então, dentro desse processo é que a gente vai atuar e que a gente vai buscar. Escuta é um tema muito amplo. A gente até, né, eu até falei, é difícil falar sobre rede, tentar resumir e tentar pensar sobre isso. A proposta era, de fato, não esgotar as questões conceituais, mas que a gente pudesse refletir um pouco sobre a questão da nossa escuta. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Né, que possa ter feito algum sentido para vocês, e aí a gente pode também, se alguém quiser falar alguma coisa, questionar, tá aberto aí.